Como tornar o seu sonho realidade através dos investimentos imobiliários. Olá, eu sou o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu quero te contar a história do investidor da revista. Aqui eu tenho uma revista que fala sobre carros, mas na verdade a revista que eu li há alguns anos atrás, eu diria aí cerca de uns 10 anos atrás, eu li uma revista que não é essa, que não era sobre carros, era sobre negócios, e nessa revista tinha a história de um investidor que estava construindo um capital, um montante, para construir o sonho dele. E aí eu vou tentar te mostrar qual que era o sonho dele e como que ele estava fazendo para construir esse sonho através do mercado imobiliário. Então, ao ler a história dele, eu nem lembro o nome dele e eu nem encontrei a revista. Eu li essa revista há muitos anos atrás, quando eu estava aqui, nesse exato local. Então, os meus pais têm essa casa aqui na praia e quando a gente vem pra praia, é o tempo é o momento que eu tenho mais tempo para ler coisas que eu gosto. E lá, desde uns 10 anos atrás, eu já gostava de negócios. E aí eu tava com essa revista, tava lendo essa revista e me deparei com a história desse investidor. Legal, qual que era o grande sonho desse investidor? Ó, tem até uns pássaros aqui ao redor, vocês vão ouvir um pouco de barulho de pássaro. Legal, qual que é a história desse investidor? Ele, desde o início, ele tinha uma paixão grande por motos. Ele gostava de motos e esse investidor, então ele tinha esse sonho de trabalhar com motos. E aí ele começou a estudar e passou na faculdade de engenharia mecânica. E o que aconteceu foi que ele começou a trabalhar como estagiário e a primeira coisa que ele fez com o dinheiro dele foi comprar uma moto. Daí ele comprou uma Honda 125 e adorava a moto e ele queria, depois de um tempo ele descobriu que o sonho dele mesmo era montar uma fábrica de autopeças de motos. Legal, então ele queria realizar esse sonho. O sonho está aqui em cima, que é fazer uma fábrica de autopeças de moto. Só que para fazer essa fábrica ele precisaria de 4 milhões. E ele não tinha esses 4 milhões. Ele ia ter que construir 4 milhões para poder fazer a autopeças dele. Ou ele teria que conseguir um bom empréstimo, o que seria bem difícil naquela situação. Legal, então ele tinha esse sonho e ele sabia que ele tinha uma caminhada para conseguir realizar esse sonho. E aí eu faço um paralelo, que talvez você também tenha um sonho e também você vai ter que fazer uma jornada para conseguir realizar esse sonho. Legal, então vamos voltar aqui para a história desse investidor da revista e o que ele fez? Ele continuou fazendo a faculdade de engenharia mecânica e, passado um tempo, ele se formou e ele começou a trabalhar numa das fábricas da Honda. E aí o salário dele, na época, há uns 10 anos atrás, era de aproximadamente 4 mil reais por mês. Era mais ou menos isso que um engenheiro mecânico na Honda ganhava naquela época. E o que ele fez foi começar a guardar 50% de tudo que ele ganhava. E aí, esse guardar 50% talvez já seja alto demais, uma porcentagem muito alta, mas ele fez esse esforço e ele guardava 2 mil reais todos os meses. E aí passou um tempo, passou 1, 2 anos, ele guardando esse capital, com o foco de alcançar os 4 milhões. Então ele estava aqui embaixo guardando 2 mil por mês, mas ele queria 4 milhões para montar a fábrica dele. E o que aconteceu foi que, depois de um tempo, ele juntou cerca de 40 mil reais, se não me engano, e aí ele comprou uma casa. Ele comprou essa casa porque ele queria morar também, ele tinha que morar e ele queria sair do aluguel, e aí tem todo esse lance de gastar menos com aluguel, e aí depois eu posso fazer um vídeo mais legal sobre se vale a pena ou não comprar uma casa para você morar. Muitos educadores ensinam que não é interessante fazer isso, mas eu vou entrar nesse assunto em outro vídeo. Legal, mas então esse investidor da revista, ele comprou essa casa, mas ela estava meio velha e ele tinha que reformar essa casa.
E aí ele gastou mais alguns R$ 1.000 para fazer essa reforma e ele foi morar nessa casa. Só que o que aconteceu foi que ele pegou essa casa, que ele reformou e que ele estava morando e colocou para vender. E o que aconteceu foi que, ao ter gasto cerca de 45 mil, se não me engano, pela casa, passado um tempo, ele conseguiu vender a casa por 65 mil reais. Eu não me lembro exatamente esses números iniciais, mas a verdade é que ele pegou e vendeu essa casa e, na sequência, ele comprou mais 2 casas e fez o mesmo processo de reforma e venda. E é claro que em uma delas ele foi morar, e daí quando ele vendeu, ele teve que se mudar de novo, teve um pequeno estresse aí nesse processo, mas o que ele fez foi continuar trabalhando como engenheiro com motos, que era uma coisa que ele já gostava de fazer, e em paralelo ele ia construindo esses 4 milhões que ele queria para poder montar a fábrica dele. Era uma jornada, ele tinha que fazer essa jornada aos poucos, de forma com que ele ainda aproveitasse a vida, ainda fizesse coisas que ele gostava de fazer, e de forma paralela ele foi pegando e fazendo investimentos imobiliários. E aí ele começou comprando uma casinha, reformando uma casinha, e depois foi fazendo isso para 2 casinhas, comprando e reformando 2 casinhas e vendendo. Depois ele começou a fazer com mais 2, então ele foi girando e com o passar do tempo, ele foi crescendo esses 40 mil para 80 mil, para 160 mil, sempre guardando 50% do que ele ganhava com o trabalho que ele fazia e investindo e reinvestindo o capital na compra de mais casas, ou na compra de terrenos e na construção, porque aí ele conta, nessa revista, eu li isso há 10 anos atrás, que ele começou a construir também. Então ele comprava terrenos e construía. Então foi um processo e não levou 2 anos. Levou 10, 15 anos. Mas na época que a revista foi publicada, que a matéria foi publicada, ele já tinha feito isso por alguns anos, a ponto de ele ter alcançado 2 milhões de reais. Então, o que aconteceu foi que ele começou com 40 mil reais comprando uma casinha e reformando, e depois de alguns anos ele estava com 2 milhões. E a meta dele era ter 4 milhões para que ele pudesse fazer a fábrica dele. E aí ele tinha mais alguns passos a dar, mais algumas casas a construir para poder fazer aqueles 2 milhões se tornarem 4 milhões. E ele ainda continuava trabalhando na Honda, e ele estava construindo, então, o sonho dele. Qual que era o sonho dele? Era poder construir e fazer essa fábrica de autopeças para motos. Então, basicamente, ele usou o mercado imobiliário como uma forma paralela para ir construindo e investindo para fazer 4 milhões. Agora a minha pergunta é para ti. Você tem interesse em construir um sonho? Você tem interesse em ser capaz de fazer tantos investimentos a ponto de conseguir juntar 1 milhão, 2 milhões? E daqui a pouco você não tem o sonho de fazer uma autopeças de carro. Talvez você tenha o sonho apenas de poder trabalhar naquilo que você realmente gosta de fazer. De não precisar pegar um emprego novo ou ficar trabalhando num emprego que você não gosta mais, porque você tem a obrigação de receber esse dinheiro para poder viver. Então, o que eu busco na minha vida é conseguir juntar esse capital, ir juntando e fazendo essa jornada e ir investindo e reinvestindo para que eu consiga alcançar um montante. E para mim, esse montante é 2 milhões, para você talvez seja 1 milhão, talvez seja 10 milhões. Isso vai depender de cada investidor. Mas o meu montante é 2 milhões. Mas eu estou focando inicialmente em construir 500 mil. Porque uma vez que eu construir 500 mil, eu já vou ter dado metade ou 1/4 dos passos. E aí para construir os próximos 500 mil é mais um passo. E aí vem uma sacada interessante, vem uma ideia interessante que é: o segundo milhão é sempre mais fácil. Para esse investidor da revista,
que eu li há 10 anos atrás e que hoje provavelmente ele já tenha a fábrica dele, para ele fazer os próximos 2 milhões dele foi provavelmente muito mais fácil do que fazer os primeiros 2 milhões. Porque ele já tinha capital, já tinha experiência. Então, o que eu sugiro é que você foque não em 10 milhões ou em 5 milhões para construir a sua liberdade financeira, mas que você foque primeiro em 500 mil. E aí, depois que você ter alcançado isso, que é possível ver, é possível enxergar que você consegue em 5 ou 10 anos construir 500 mil. Depois de ter alcançado essa meta, você pode partir para a próxima de 1 milhão e vai ser muito mais fácil alcançar esse 1 milhão depois que você já atingiu os 500 mil. Pessoal, essa aqui é o vídeo de hoje. É possível construir e desenvolver e alcançar os seus sonhos usando o mercado imobiliário como uma fonte paralela para fazer o seu dinheiro crescer e crescer de forma exponencial, conforme ele vai crescendo aos poucos no início e depois de um tempo ele começa a ter crescimento exponencial, porque você pode ir aumentando os seus investimentos. Mas é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, me diz o que você achou dessa história do investidor da revista. Eu não sei o nome dele, eu não me lembro de qual que é o nome da revista, procurei aqui em casa, não encontrei a revista, mas essa história, ela me impactou muito há 10 anos atrás. Simplesmente fez tanto sentido para mim que podia ser tão interessante investir em imóveis e ir crescendo aos poucos o patrimônio e num determinado tempo, 2 milhões, 4 milhões, eu poderia parar de fazer isso se eu quisesse e poderia deixar esses imóveis simplesmente alugando e eu teria já uma renda passiva que pode me trazer a liberdade financeira que eu busco. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixa um comentário, assina o canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!